Foi difícil, foi complicado como se imaginava, foi no cabalístico número 47, minuto 47 do segundo tempo, cabalístico na história do Fortaleza, mas o Tricolor de Aço conseguiu a sua sétima classificação consecutiva para a final do Campeonato Cearense, ao vencer o Ferroviário por 1-0 com um gol do seu artilheiro, que estava meio adormecido, Juan Martín Lucero, mas que garantiu o Tricolor, como eu falei, pela sétima vez consecutiva, na final do Campeonato Cearense. Vamos falar um pouquinho desse Fortaleza Ferroviário 1-0 para o Tricolor de Aço, que garantiu o time de Vojvoda. Vojvoda, sempre que disputou o Campeonato Cearense, sempre chegou à grande decisão. Mais uma vez, o argentino vai estar lá tentando uma taça a mais, uma medalha a mais para a sua coleção. Antes da gente seguir com o papo, queria pedir de coração que você já deixasse logo o like, porque é muito, muito importante para o crescimento do canal. Aperta também um hype, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E você, se não estiver inscrito, por favor, se inscreva. A gente está bem pertinho da marca de 14.100 inscritos por aqui. Então se inscreve, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Antes de eu falar mais sobre o jogo, provavelmente dito, e o que vale, o que significa essa classificação do Fortaleza, agradecer o pessoal da Brown Digital que preparou todo esse design gráfico aqui do canal. Então qualquer coisa, fala com o Fábio que ele pode te ajudar a montar teu site, o teu projeto, enfim. Vamos lá, né? Falar do jogo em si, em muitos aspectos, soa parecido com o que a gente falou na semana passada, naquele 0-0 da partida de ida, né? Um Ferroviário que veio muito plantado atrás, uma linha de 5, uma linha de 4, só o Ciel um pouco mais à frente, e toda a prerrogativa do jogo se tornar uma partida mais aberta, com as chances de gol, mais interessante de se assistir para o Fortaleza. E não há nada de errado disso. Cada um luta com as armas que tem, cada um usa as oportunidades, as formas que tem para conseguir jogar, conseguir levar o resultado. No caso do Ferroviário, era a chance de uma bola, de um contra-ataque, ou até mesmo levar para os pênaltis. No caso do Fortaleza, com todo o seu poderio, pressionar, tentar criar chances, abrir espaços e ganhar o jogo no tempo normal. Depois de um 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo essa pressão ainda se intensifica. Vojvoda de novo, aquela coisa, mexe na equipe, coloca jogadores mais à frente, traz o Martins para jogar de primeiro volante, coloca o Caleb de novo no jogo, vai para uma pressão total no campo do Ferroviário, e ao contrário do que aconteceu na semana passada, principalmente se a gente pegar o recorte do segundo tempo, o Ferroviário não conseguiu, pelo menos, incomodar no contra-ataque. Então o jogo ficou ainda mais com aquela cara de ataque contra defesa, água mole e pedra dura, sabe? Aquela coisa que você ficava na expectativa de quando o Fortaleza conseguiria furar o bloqueio coral. É muito difícil quando você joga só se defendendo, ter um poder de concentração de 100% durante o jogo inteiro, diante de um poderio ofensivo de uma equipe melhor do que a sua, que é o caso do Fortaleza em relação ao Ferroviário. O Fortaleza teve o gol anulado do Cero, depois do gol anulado, aliás, o Vojvoda ia até colocar o Lucas Sacha, abriu mão de colocar o Lucas Sacha para reorganizar a configuração defensiva do meio do campo dele, resolveu colocar o Renato Kaiser para ter dois jogadores dentro da área, para pressionar mais o campo de ataque dele e a defesa do Ferroviário. Fortaleza foi fazendo o que dava para fazer. Foi um grande jogo do Fortaleza? Não, não foi. Teve o domínio, mas as chances eram mais escassas. De fato, muitas vezes não conseguia abrir espaço. Mas foi um time muito mais incisivo do que em partidas anteriores. E nesse tipo de jogo tem que aparecer a individualidade. Tem que aparecer o jogador que tem a melhor condição técnica do time para definir os jogos. Fortaleza hoje, por exemplo, teve 2 gols anulados, né? Um no impedimento do Diogo Barbosa, outro do Lucero, aquela história da regra que a bola bate no braço dele no lance de ataque. Se outro jogador tivesse definido, o gol valeria. No caso, foi ele que definiu, o lance foi anulado. Que poderia, de fato, principalmente nesse lance do Lucero, que a regularidade ela é menos explícita, vamos falar assim, do que o lance do outro gol aí que o Diogo Barbosa estava impedido, mas poderia ter resolvido o jogo antes, mas não resolveu. O jogo parecia que se caminhava para uma decisão por pênaltis, que aí ficava muito aberto. Fortaleza tem um trauma de ter perdido a Sul-Americana em 23, o estadual ano passado, nesse tipo de decisão. Tinha que aparecer individualidade, tinha que aparecer oportunismo. E aí, num raro momento de bobeira da defesa do Ferroviário, uma jogada muito interessante do Breno Lopes, que também tinha entrado no segundo tempo, que acredita no lance o tempo todo, briga e consegue cruzar para o Lucero. Há um vacilo ali do Lucas e do Cavicchioli, na minha opinião até mais do Cavicchioli, acho que o Cavicchioli não tinha que ter saído. Brilhou a estrela do Juan Martín Lucero.
O Lucero é óbvio que não vive aquele momento de esplendor que a gente viu na temporada passada, principalmente até ali agosto, começo de setembro. Realmente não vive. Mas ele ainda é o jogador de definição mais decisivo do Fortaleza desses tempos. Marcou gols em finais de Campeonato Cearense, marcou gols em final de Copa do Nordeste, marcou gol na Copa da final da Copa Sul-Americana. E, de novo, o atacante argentino é fundamental para o resultado do Fortaleza em um jogo eliminatório. É um gol de centroavante, é um gol de camisa 9. A gente pode discutir aqui o posicionamento do zagueiro do Ferroviário, a gente pode discutir por que o Cavicchioli foi tentar sair naquela bola que dificilmente o Lucero conseguiria finalizar com maior precisão, mas o fato é que ele estava lá na hora certa, no momento certo, e fez o gol que classificou o Fortaleza. Dentro de um campeonato em que tanto Fortaleza quanto o Ceará entram com a obrigação de chegar na final, é um peso que se tira das costas do Fortaleza depois daquela sequência de 4 jogos sem vencer, e esse peso sai ao mesmo tempo em que certamente na questão emocional será muito importante ver seu principal artilheiro, seu principal goleador, seu jogador mais decisivo em termos de gols nos últimos 2 anos, voltar a marcar e voltar a marcar dessa forma, como eu falei no começo do vídeo, no cabalístico minuto 47, que a gente sabe que o torcedor do Fortaleza guarda com muito carinho há 10 anos, na final do estadual de 2015, e quebrando qualquer chance do Ferroviário aprontar um a 0. Do lado do Ferroviário, aí eu vou dar meus parabéns, porque uma bravura de um time que sabe as suas limitações, de poucos recursos financeiros e técnicos, e que até os 47 minutos do segundo tempo estava levando a decisão contra um Fortaleza de investimento muito maior, de um trabalho que existe desde 21 para os pênaltis. Tomara que o Ferroviário consiga manter esse trilho de competição, se não é um grande time, é um time que briga, que compete na Série D, que aí a gente pode ter de novo o Ferroviário pela terceira vez, por que não, tendo sucesso na 4ª divisão nacional. Mas o fato é que hoje, mesmo com todo esse contexto, o Fortaleza foi merecedor por não desistir do resultado e por ter, quer ou não, individualidades que podem dar a ele, no pior momento, o resultado. No caso desse sábado, Juan Martín Lucero, o artilheiro que marca gol quase todo mata-mata que o Fortaleza participa. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. Queria que você deixasse seus comentários, o que é que você achou da classificação do Fortaleza, de tudo que aconteceu nesse jogo de sábado. Deixa o like que é muito, muito importante. Me segue nas redes sociais, tá? @Caio C. Costa no Instagram, Caio C. Costa _ no Instagram, @Caio C. Costa no Twitter, para a gente falar ainda mais sobre futebol por aqui. Forte abraço, ativa o sininho, não perde nenhuma notificação.